Alô? Viquetes. Olá, tudo bem? Por que estamos falando em alemão? Porque estamos em Blumenau, a maior colônia de alemães aqui no Brasil. E nós vamos viajar e curtir essa cidade linda. Você vai conhecer um pouco da história da cerveja no Brasil. E o que mais? Vamos também conhecer lugares fantásticos, como a Vila Germânica, o palco do Oktoberfest. E também passear e ver casas preservadas do estilo Chamel no Brasil. Ou então você vai ficar conosco agora no Vida Retada com esse leve sotaque alemão. Até porque nós não podemos viajar sem você. A mais alemã de todas as cidades brasileiras tem força na indústria, principalmente na de confecções. Foi aqui que nasceu a Hering, uma das principais fabricantes de malhas do país. A história da empresa e a saga de várias famílias que emigraram da Alemanha estão contadas em um museu, montado em 2010. O museu resgata os mais de 130 anos de história da companhia, com muitos objetos e fotos dos irmãos Hering e suas famílias, e a obstinação de criar uma indústria de confecção no sul do país. O TA circular, fabricado na França em 1889, foi recuperado e com suas quase 1.500 agulhas, mostra como era a produção artesanal do tecido no início da empresa. Ele vai fazendo a malha à medida que eu vou girando. Ó, aqui foi uma volta. Foram 3 milímetros de malha. E ele tem um sistema bem interessante que evita a produção de defeitos. Então aqui, se acontecesse um furinho por quebrar uma agulha, arrebentar o fio, o furinho ele vinha até aqui, onde ele prende nessa parte e desativa a máquina. Então acontece isso aqui. Assim, não dá para produzir defeitos enquanto tiver alguma agulha quebrada, alguma coisa assim, né? Então, a tecelagem corrigia, arrumava, trocava fio, agulha, e ele volta a funcionar normalmente. Então, a malha depois daqui era cortada, retirada e levada então para fazer os processos de corte, costura, né? A lavagem e tudo mais. Vou fazer o meu teste aqui de mover a máquina, vou fazer aqui um pouco de malha na Hering, final dos anos de 1800. Século de 1800. Já fiz aqui quantos milímetros de malha? Olha, você deve ter feito umas 3 voltas, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Uns 1 centímetro mais ou menos. Produzimos 1 centímetro de malha aqui no Museu da Hering. O museu exibe a primeira camiseta produzida na fábrica. Era de algodão cru e usada por baixo das roupas. Depois veio o alvejamento, mas a tendência da malha de ser usada como roupa íntima continuava. Pouco depois, a utilização das cores, ainda com a produção manual. A história da camiseta não é curta, né? Ela vem desde o século XVIII, XIX, vem até os dias de hoje, usados todos os dias por várias pessoas do Brasil, né? Não só do Brasil, do mundo. Então, para os dias de hoje, eu acho que o que mais fica é que a camiseta ela se tornou um item básico, conhecido para todo mundo e que antigamente não era assim. Antigamente era uma roupa íntima, né? Ela se transformou ao longo desses anos e é uma peça muito democrática, conhecida, usada por todos, né? Tanto uma criança quanto adulto veste uma camiseta. Como Blumenau é a terra da cerveja, é isso que vamos conhecer agora, uma cervejaria que usa produtos naturais, sem conservantes químicos. Na região de Blumenau existem 11 cervejarias como esta e a maioria recebe a visita de turistas. É um excelente passeio não apenas para os apreciadores de uma boa cerveja, mas também para os curiosos que querem conhecer o processo de fabricação da bebida. O passeio já recebeu até o nome de Roteiro das Cervejarias Artesanais. Embora com produção infinitamente menor do que as grandes cervejarias do Brasil, as empresas na região de Blumenau têm mercado garantido e usam equipamentos modernos na produção da bebida. Todas seguem a lei alemã da pureza, criada em 1516, que limita em 4 os ingredientes usados na produção da cerveja: água, malte, lúpulo e fermento, e proíbe o uso de conservantes. Fomos recebidos pelo mestre cervejeiro Robert Mansk,
que nos mostra não apenas a fábrica, mas todos os componentes usados na produção da bebida. Na visita, conhecemos todas as dependências da fábrica, até mesmo os ambientes onde são envasados o chopp e a cerveja. O sabor da cerveja para o brasileiro era um pouquinho mais amarga, como a europeia, ou menos amarga? O brasileiro, no geral, ele prefere a cerveja menos amarga. Ele prefere o sabor do brasileiro, ele é mais parecido com o sabor do norte-americano, que são cervejas mais leves. A cerveja de massa, a cerveja de consumo de massa, né, é uma cerveja realmente refrescante, não uma cerveja tão amarga. Como algumas cervejarias ficam na zona rural, o turista tem a oportunidade de conhecer um pouco da vida no campo dos imigrantes alemães e as centenárias casas de madeira. É um cenário que remete principalmente à paz e à tranquilidade. De volta à cidade, a constatação do amor dos moradores de Blumenau pela cultura da cerveja, que ganhou até mesmo um museu. O Museu da Cerveja de Blumenau foi fundado em 1996 e mostra de maneira bem simples como é o processo de fabricação da típica cerveja alemã e ainda expõe peças raras, o maquinário que fabricava a primeira cerveja artesanal no Vale do Itajaí. A história da cerveja ao longo do tempo está contada no museu, começando pelo Egito Antigo e passando pelo Império Romano. Retrata ainda a ação dos gauleses, povos celtas que descobriram a técnica de germinação da cevada e que acrescentaram o lúpulo, aprimorando o sabor da bebida. Avança até a Idade Média, quando os monges passaram a fabricar a cerveja em maior escala, até chegar a Louis Pasteur. Foi ele que descobriu a pasteurização, que permitiu a fabricação em escala industrial. No próximo bloco, a beleza da arquitetura em Chaimel, a marca da Alemanha no casario de Blumenau. A grandeza do Teatro Carlos Gomes. A imponência da Catedral São Paulo Apóstolo. Daqui a pouco.